Olá, tudo bem? Vou iniciar agora um desenho de uma forma, um desenho plano de uma forma. Para você que quer se aprimorar numa belíssima profissão, você aprenderá a desenhar esta forma. E você vai aprender também a elaborar modelos de tênis. Então essa primeira fase vai ser desenho em plano, mais as suas medidas, seus pontos de calce, seu ponto de altura de traseiro, linha de pala, linha de calce, linha de colarinho e linha de cano. Então preste muita atenção, porque você vai se formar nesta belíssima profissão. Aqui está um desenho de uma forma que eu vou elaborar as medidas para nós elaborarmos um tênis. Bom, vou traçar agora a linha central da forma, que chamamos de linha superior central da entrada do pé, que seria essa daqui. Pronto. Defini a linha central da entrada do pé. Agora vou definir o número, porque eu vou utilizar o número desta forma, ou de qualquer outra forma, para achar a altura do traseiro, a altura da espora. Então eu vou definir esse número dessa forma como 35, ok? Bom, todas as formas elas saem da fábrica, do processo produtivo, com a marcação chamada pontos de entrada do pé, que nós chamamos de ponto de calce, que ele se baseia mais ou menos nesta parte da forma. E um outro ponto, tanto na parte do infranque, a parte interna do pé, como a parte externa do pé, ela também aparece mais ou menos aqui, que nós modelistas definimos como ponto de calce, ok? Vou agora utilizar esses pontos de calce agora para mim fazer a linha do calce, que é onde eu vou me referenciar para fazer as outras linhas básicas na forma, ok? Então aqui eu vou utilizar uma régua, ou no caso se eu estivesse utilizando a forma, vou utilizar uma fita métrica. No caso aqui estarei utilizando a régua, ok? Aqui estou da quina da palmilha da forma até a linha central, chegando até esse ponto, eu vou fazer uma linha reta. Essa linha, eu defino ela como linha do calce. Nesse caso aqui, eu vou dividir da linha do centro, da parte superior da entrada do pé, até a quina da forma, eu vou dividir o meio. No caso, com a forma na mão, eu utilizaria a linha do centro da forma, colocaria uma fita métrica milimétrica do ponto superior do peito do pé até o ponto inferior da palmilha. É claro que passando até a quina da forma. E dividiria o meio. Dividindo este meio, agora eu passo para outra parte, que seria o traseiro, que eu utilizo o número da forma mais 20 milímetros para me achar a altura da espora, ou a altura do traseiro, da entrada do pé. Eu utilizo na parte inferior a quina da forma, onde termina a palmilha, a parte do calcanhar. Daqui para cima, eu vou marcar com a fita métrica ou com uma régua a altura da espora, ou a altura do traseiro, que é referenciado pelo número da forma mais 20 milímetros. Então, 35 mais 20 milímetros daria 55 milímetros. Então, com a fita métrica ou com a régua, do ponto inferior para cima ao ponto superior, a marcação superior da forma, que chamo de base, vou marcar a altura da espora. Então, nesta área aqui, eu defini como altura da espora, utilizando o número da forma
35 mais 20 milímetros, que deu 55 milímetros. Ok? Pronto, utilizando e efetuado essa medida, eu utilizo esse ponto da altura da espora com o ponto da divisão do meio da linha do calce, passo uma linha reta, ou com a fita métrica ou com uma régua. No caso que eu estou fazendo o desenho plano, vou utilizar a régua. Ok? Ok, aqui eu achei a linha do cano. Então, primeiro, descobri a linha do calce. Dividi o meio. Logo após, achei a altura do traseiro. E, utilizando os dois pontos, eu encontrei a linha do cano. Agora, nessa terceira etapa, eu vou utilizar essa linha do calce como base, sempre como base, pegar a linha superior da entrada do pé, da parte da frente, até a quina da forma que eu dividi esse meio, vou utilizar este meio, dando exemplo, se da linha superior até a quina da forma for 50 milímetros, eu divido ela em 2, daria 25, pegaria este ponto, seguindo a parte superior da entrada do pé para cima, marcaria 25 milímetros. Se daqui aqui deu 25, eu utilizo daqui para cima 25 milímetros. Com uma fita métrica na forma, eu colocaria ela em diagonal, colocaria ela dessa forma e utilizaria ela na caída da forma, em diagonal, dando esse exemplo. Ok? Aqui eu achei a linha da pala. Agora, eu preciso definir a linha do colarinho. Essa linha do colarinho, eu defino como? Utilizando uma base mais precisa, em qualquer forma, ou em qualquer número de forma, eu uso 1 centímetro do ponto da linha da pala para cima, acompanhando a base da forma, eu marco 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. Este ponto, unindo com o ponto da parte inferior da forma, do centro da palmilha do traseiro, eu passo uma reta definindo a linha do colarinho. Exemplo. Ok, aqui eu achei a linha do colarinho, mas você, aprendiz, percebe-se que eu tendo uma forma, eu inicio com os pontos de calce que já vem de fabricação da própria forma, do próprio fabricante. Eu me utilizo dessa base para mim fazer as linhas básicas. Bom, aqui eu fiz um desenho de uma forma. Na próxima etapa, eu vou pegar uma forma de tênis e vou forrar ela com fita crepe e vou utilizar-se dessas medidas básicas e vou elaborar um tênis na próxima etapa. Até lá!